O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o América Mineiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A situação de Pedro Henrique evoluiu de ontem para hoje. Ainda assim, o atacante não tem a presença confirmada na partida em Belo Horizonte. No mercado de transferências, existem ainda motivos para que o Inter não descarte a contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar, que mesmo distante ainda é possível de certa forma. Alexandre Alemão tem a sua ida para o Coritiba esquentada nos bastidores, mesmo que o jogador negue publicamente e as duas equipes também não confirmem a possibilidade dessa transferência, o que levanta um debate. Vale a pena para o Inter e para Alemão essa transferência? Falaremos também a respeito de uma grana pequena que deve entrar nos cofres do Inter pela venda de Alan para a equipe do Flamengo e a entrevista do goleiro John, que abordou o bom momento vivido na titularidade colorada e também a permanência ou não no Inter no final deste ano. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 24 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o dia da delegação colorada, que terminou a sua preparação para enfrentar o América Mineiro nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. A delegação treinou na Toca da Raposa, o último treino feito pelo técnico Mano Menezes para definir o time. Eu não sei qual é o time que vai a campo, mas a gente sabe que é uma equipe bem alterada em relação, por exemplo, ao time que venceu a equipe do Coritiba também fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga deve mudar, deve jogar Moledo e Nico Hernandes. No meio-campo podem haver preservações. O Campanharo, por exemplo, pode dar vaga, quem sabe, o Gia Dias, fazendo a formação que o Mano utilizou no primeiro tempo ainda da partida lá no Paraná. O Pedro Henrique e o Wanderson são um capítulo especial, tá? Porque o Wanderson não jogou no último jogo em função de dores no pé, por causa de uma pancada que ele teve. E o Pedro Henrique levou um pisão na partida contra o Coritiba. Não treinou na sexta-feira, chegou em Belo Horizonte ainda mancando, e neste sábado foi pro treino, mas ainda preservado de certa forma. Como o Inter tem o foco na próxima quarta-feira, jogo pela Libertadores decisivo, onde precisa vencer o Independiente Medellín, é bem possível que o Mano preserve outros jogadores ainda. Eu não duvido, por exemplo, de jogar Gia Dias de um lado e Gabriel Barros de outro. Não descartem essa possibilidade, principalmente o Gabriel Barros, porque a gente tem no bastidor a informação de que o Gabriel Barros, ele vem evoluindo nos treinos e é um jogador que deve ganhar a oportunidade em um futuro próximo. Isso pode acontecer contra o América Mineiro porque o cenário está desenhado. Está desenhado para que ele tenha mais minutagem e para que ele até comece jogando, quem sabe. Já que o Pedro Henrique e o Wanderson são dúvidas, preserva jogadores para a próxima quarta-feira, o Gabriel Barros pode ser uma das grandes novidades do time, tá? Bom, vou dar um provável time aqui, tá? John, aí Bustos, Moledo, Nico Hernandes e René. Rômulo, ao lado dele, Campanharo ou Johnny. Gabriel Barros, Gia Dias, Alan Patrick, na frente o Alemão, e aí preserva o Luiz Adriano. É um possível time, mas assim, com bastante chance de errar, porque eu não tenho informação sobre qual o time do Inter que vai encarar o América Mineiro. O Inter teve pouco tempo para treinar também, e essas questões físicas estão sendo muito levadas em conta, tá? No hotel em Belo Horizonte, o John, goleiro do Internacional, concedeu entrevista coletiva. E nessa entrevista, o John falou sobre alguns temas, como, por exemplo, o bom momento que ele tem vivido no gol do Internacional, e ele é bem ponderado para falar, diz que o mérito é do time, que ele vai ir jogo a jogo, para ir se estabelecendo, que o mérito total não é dele, mas a grande verdade é que as últimas 2 vitórias do Inter no Campeonato Brasileiro foram garantidas pelo John. Lá em Curitiba contra o Coritiba e também no Beira-Rio contra o Vasco da Gama. Coloca na conta aí as defesas do John contra o Metropolitanos na Venezuela. O John tá salvando a pele do Internacional e vencendo um dos grandes nomes do time. Mesmo que ele seja mais ponderado, mais moderado na hora de falar alguma coisa sobre isso. E obviamente foi muito perguntado pro John o aspecto envolvendo uma possibilidade de permanência dele no Internacional. E se ele deseja permanecer no Internacional. O contrato do John vai até o fim do ano e o Inter precisa pagar algo em torno de 5 milhões de reais para ter o passe do John em definitivo junto ao Santos, tá?
E aí o John também se esquivou dessa pergunta. Ele disse, não, quero ir jogo a jogo, tô feliz aqui no Inter, mas vamos ir jogo a jogo. Nos bastidores, a gente sabe que o desejo hoje do John é ficar pelo que ele tá fazendo no Internacional. E o desejo da direção também é que o John fique. Então tudo deve encaminhar para uma renovação, para uma permanência do jogador, a compra dele junto ao Santos. Claro, a depender do desempenho dele no restante da temporada, mas tudo indica para isso, tá? Nesse sábado, esquentou bastante a ida do Alemão para o Coritiba. E principalmente a partir de uma notícia do Wagner Martins, no canal do Vaguinha. O Vaguinha deu como certa a ida do Alemão para o Coxa, tá? E disse que depois que o Inter voltar de Belo Horizonte, o Alemão já deve assinar a ida e vazar para Curitiba. Essa é a versão trazida pelo Wagner Martins, que eu não consegui confirmar, mas o Vaguinha, você sabe, é um cara que acerta muito de Inter, então é grande a possibilidade disso acontecer. Na concentração do Internacional hoje, o Alemão conversou com alguns jornalistas, na passada ali pro treino, e ele disse que não tem nada. E assim, em contato com a direção do Internacional, nos foi dito também que não tem nada. Em contato com pessoas do Curitiba, também nos foi dito que não tem nada. Isso significa que não tem nada? Não, pode ter, e o pessoal tá guardando a informação, até porque existe a chance de, quem sabe, o Alemão jogar. Mas o Alemão nega e todo mundo nega nesse momento. Por enquanto a gente não consegue nenhuma informação mais consistente, vamos esperar o retorno. Mas esquentou bastante essa notícia, tá? Porque já tem gente cravando. E vamos lá, se tem gente cravando, é porque tem gente no bastidor que já admite, ó, vai sair pro Coritiba. A questão agora é, qual o modelo dessa negociação? E como desenhar o melhor modelo dessa negociação? Eu já falei aqui que o Inter tinha expectativa de, com o Alemão, lucrar. Lucrar para uma venda, quem sabe, para o mercado norte-americano, para um mercado alternativo, pelo que o Alemão fez na temporada passada. Ir para o Coritiba não vai dar para o Inter um lucro, mas o que pode acontecer é uma ida por empréstimo, para o Alemão jogar no Coritiba e aí ter mais vitrine, porque no Inter ele não vai ter espaço. Tendo mais vitrine no Coritiba, ele pode aí sim ser vendido, e aí o Inter lucrar. Essa é uma possibilidade de negociação, porque o jogador quer jogar, e ele sabe que ele vai ter pouco espaço a partir de agora com a chegada do Ener Valencia. Então, até o próprio Alexandre Alemão pode estar querendo essa situação de sair para que ele tenha mais espaço, e pro Inter pode ser bom porque, bom, ele tendo mais espaço tem mais chance de vender ele no futuro, porque o objetivo do Inter, repito, é ganhar alguma graninha com o Alexandre Alemão. Aliás, falando em graninha, o Inter vai receber R$1 milhão, aproximadamente, pela venda do Alan, do Atlético Mineiro, ao Flamengo. Uma venda cara, na casa dos R$40 milhões, só que o Inter tem 2,5%, tá, dessa negociação. Então, não vai ser muita grana que vai vir para o Internacional, tá? Não vai ser muita grana. É R$1 milhão. É quase insignificante, eu acho, tá? Mas é o valor que o Inter vai receber. Eu sei que tem muita gente perguntando, o Inter vai receber grana do Alan? Vai, mas não é uma grana que vai resolver qualquer problema do Internacional ou qualquer tipo de situação. Paga um mês de salário de um dos jogadores que mais recebem no elenco. É isso, não é um grande valor, mas é o que o Inter vai receber do Alan. E por último, na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo falando sobre o Cuéllar e trazendo 13 informações que ainda mantém o Cuéllar não descartado para ir ao Internacional. E eu cito essas 13 informações aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais da situação atual do volante colombiano. Para fechar, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds do jogo do Internacional contra o América Mineiro. Odd do América Mineiro, 2.3, favorito. Empate 3.25 e odd do Inter 3.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!